Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido telespectador. Não sei o horário que você está vendo esse programa, mas você é muito bem-vindo nesse canal, é muito bem-vindo nesse programa, o Âncora da Esperança, né? Que é um programa maravilhoso que o Senhor tem falado cada vez mais e que nós estamos aqui, né, aptos para receber dele, para ouvir dele. E que eu sei que com certeza hoje ele tem algo novo para entregar para você, ele tem algo para falar para você através de nossas vidas, né? É um programa que você que ainda não conhece esse programa, idealizado pela missionária Alzira Amarante, né? Esposa do nosso pastor Hamilton de Amarante, né? Que são os pastores nossos aqui de Canaã dos Carajás, da Assembleia de Deus Missão. E você é bem-vindo nesse lugar. É um espaço em que o Espírito Santo tem liberdade e ele fala de acordo com a vontade dele. Amém? E para acompanhar essa mesa hoje, eu estou aqui com o meu amigo Kaique Lino, mais Glória uma a vez, Deus. né? Que estava aqui no último programa. O pastor Filho, que está aqui, né, mais uma vez com a gente, né? O Vitor, meu amigo Vitor, também está aqui compondo essa mesa e que hoje nós estamos aqui, né, muito felizes. Acredito que estou falando por mim, mas eu acredito que falo por todos também, né? Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez para receber mais o Senhor ao mesmo tempo que nós, né, falamos aqui o que ele tem para mim, para nós e para você aí de casa também. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Esse lugar, esse espaço também é de vocês. E vocês são muito bem-vindos aqui, estamos muito felizes. Amém. Fico lisonjeado com esse convite. É um prazer estar aqui, sempre bom. É sempre maravilhoso voltar à terra de onde nós saímos, de Canaã, e ver essa igreja maravilhosa. Estar aqui com um pedacinho do povo reunido, mas com certeza com muitos aí pela internet ouvindo. E tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje será muito bem-vindo para muitos lares e será muito importante para muitas vidas. Creio que Deus estará nos usando para chegar a muitos corações e mentes que talvez estejam precisando dessa palavra, com certeza sairão daqui com a vida transformada hoje. Sim. Vitor? Dizer que eu tô feliz também, né? Aqui, no fim das contas, no começo, na verdade, é minha terra natal. Ainda consegui, tem algumas lembranças de quando eu era menor aqui, junto com meus pais, meus avós. Então, eu fico feliz toda vez que eu venho para cá e hoje com esse privilégio de estar aqui no podcast, né? Ter sido chamado. Primeira vez que eu participo de um e justamente na minha terra natal. Olha como Deus é bom. Olha que honra. E Kaique, né, também. Que maravilha, é um prazer estar aqui ao lado de grandes homens de Deus, né? É mais uma oportunidade de estarmos compartilhando um pouco mais da palavra de Deus e falando como Deus é bom e como a sua mensagem ela é edificante para a nossa vida, né? Nós viemos hoje ter uma conversa muito interessante com um tema muito interessante, não é, João? O tema de hoje é Nada a Ver, uma das portas para o inferno. Aí talvez você aí de casa olhe para esse programa, olhe para esse assunto, olhe para essas pessoas falando aqui e vai falar, nada a ver. Uma das portas para o inferno. Tome muito cuidado. Meu Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Aleluia. E o senhor, pastor, qual o seu olhar sobre esse tema, né? É um tema muito forte, é um tema que ele traz um aspecto bem pesado, né? Uma das portas para o inferno. Mas ele também traz um tema muito leve, que é o do jovem hoje em dia. Nada a ver, nada a ver. Bom, Kaique, é um tema que, na verdade, está no nosso linguajar de hoje em dia. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós mesmos não prestarmos muita atenção, a gente cai no nada a ver. A gente acha que é só um programa de televisão, é só uma musiquinha, é só uma saídazinha, é só um passeio, é só não sei o que, é só não sei o que lá, e nós vamos colocando desculpas, 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 e no final sempre vem aquela frase, nada a ver. Às vezes o pastor está pregando e a gente acha que a palavra é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais dura, um pouquinho mais doída do que a gente queria ouvir, gostaria de ouvir, queria uma mensagem um pouquinho mais light, mais leve, para agasalhar bem a carne. Aí a gente no final diz, nada a ver com o que o pastor pregou. Aí você com certeza pregou para ele lá, não para mim, nada a ver. E assim, eu vejo muito que isso às vezes é para, né, distrair, digamos assim, de tirar a nossa culpa, né? Limpar a nossa consciência de coisas que a gente tem total noção de que não deveria estar fazendo, que a gente sabe o tanto que isso está trazendo a gente, né, pro fundo do poço, falando de forma espiritual e até de forma material também, né? Porque eu acredito que o espiritual reflete no natural e não o contrário, né? E tudo que a gente faz que afeta o nosso espiritual traz também para a nossa vida física. E a gente às vezes quer usar essa frase, né? Nada a ver. Só para tirar o peso da nossa consciência de coisas que a gente já sabe, né? De coisas que já nos foi dito. Aleluia, é verdade. E Vitor, como é que você olha por esse ponto assim do nada a ver?
Bem, é uma... Eu, como jovem, agora me sinto até mais suspeito para falar, né? Porque eu mesmo, em muitos momentos, falo, nada a ver. Porque, assim, é algo que se tornou tão natural, se tornou até parte do nosso vocabulário, né? E, às vezes, quando realmente não tem nada a ver, a gente até ignora, porque a gente focou só naquilo que tem a ver. Por exemplo, a pregação, como o pastor disse, o momento de assistir jogo, essas coisas que nos tiram, né, nos afastam da presença de Deus, a gente vai colocando como nada a ver. E aquilo que nos aproxima, como, por exemplo, o básico, ler a Bíblia, orar, a gente às vezes esquece porque está focado em só dizer que o que não tem nada a ver é justamente aquilo que vai nos afastar, né? É o que eu penso, né? Vitor, é uma fala muito forte. E é exatamente isso, porque é um nada a ver que pode nos custar tudo. Tudo que nós temos. Porque Cristo, ele nos traz esse tudo, né? Ele é tudo em nossas vidas, né? E se algo pode ocupar o lugar de Cristo, já não tá certo. Já não é aceitável, né? Então não é o nada a ver do jovem falar. É o nada a ver que pode ser tudo a ver, né? Exatamente, tudo a ver. De repente se transforma em tudo a ver com a nossa vida. A gente tá falando, né, de porta do inferno. E nem sempre a porta do inferno vai estar com a placa escrito inferno. Mas, na verdade, a gente estava conversando, né, antes de iniciar sobre distrações. Que uma das maiores armas do diabo hoje é usar as distrações, coisas que às vezes nem é errado, nem é pecado, mas que a gente tá usando aquilo está sendo a arma dele para nos afastar de Deus. E tudo que nos afasta da presença de Deus nos mata. Porque longe da presença de Deus nós somos o quê, né? Nada. Eu creio assim, João, que nem tudo é pecado, mas a forma como nós utilizamos isso, Sim. no momento em que nós utilizamos, a maneira com que nós lidamos com essa situação que a gente está envolvido ali, que a princípio não é pecado, acaba se tornando mais lá na frente. Eu acho que o versículo bem que cairia como luva para ser o nosso texto áureo do nosso assunto é o que está lá em 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E ele ainda termina dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Sim. Eu acho que a gente pode dissecar um pouquinho isso aqui, porque o povo em Corinto era uma igreja era uma cidade muito farta, né? No tempo do Império Romano, no tempo de Paulo, Corinto é uma cidade rica, uma cidade muito frequentada, um comércio muito forte, mas uma cidade muito promíscua também. Ali tinha muitos templos e não eram poucos que existiam as prostitutas cultuais ali. E o povo de Corinto começou a ouvir a palavra de Deus, aceitar Jesus, vir para os pés do Senhor, mas vinha com o coração e o corpo estava ficando lá fora. Vieram tocado pela palavra, mas achava quando quem estava na frente do trabalho ali falando do amor de Deus, que repreendia um pouquinho ali, que dizia: olha, isso aí eu acho que tá fugindo um pouco do teu controle, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Aí vinha com certeza uma palavra, uma expressão que eu não sei qual era que eles usavam naquela época, mas com certeza se fosse traduzir para os nossos dias de hoje, com certeza eles estariam dizendo: nada a ver, não tem nada a ver. Porque quando Paulo vai exortá-los mais na frente, ele vai dizer no versículo 13: os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos. Na verdade, essa fala de Paulo, ela era um dialeto, era um costume, um hábito que eles tinham de falar ali, já para justificar as suas glutonarias ali. Então, Paulo já usa logo essa parte para no final ele começar a dizer: mas Deus destruirá tanto um como os outros. Então, Paulo está ali lá exortando: cuidado, porque esse nada a ver pode estar te trazendo um prejuízo espiritual. E aí eu acho que é onde mora o perigo. O nosso cuidado com... Nem tudo é pecado, mas às vezes o nada a ver está nos tirando da presença de Deus, do foco de andar com Cristo, né? Sim. Inclusive, é por isso que eu vejo que a gente não tem que se basear, né? A nossa vida como cristão não tem que se basear apenas numa lista de regras. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Porque nisso você vai acabar se perdendo.
Porque se você, digamos, um exemplo, você faz uma lista, um mapa mental ali. Isso aqui é lícito, isso não é. Aí você pega as coisas que são lícitas. Mas se você ainda não teve uma metanoia, se você ainda não teve uma transformação de mente, você vai usar até as coisas lícitas para te afastar da presença de Deus. Porque quando nós renovamos a nossa mente, quando nós renovamos, né, a nossa mente para Deus, volta para Deus a nossa mente, nosso coração fica cada vez mais apaixonado pela presença. E você sabe ali, você não precisa mais de, digamos assim, dessa lista. Porque você sabe que mesmo coisas lícitas, demais, mesmo coisas lícitas, se você não usar da forma certa, se você não fazer da forma certa, você vai trazer para o seu mal, para a sua queda. Exatamente, João. E é como o pastor trouxe pra gente. Porque o povo, ele tinha se convertido, mas não 100%. Então é aquela conversão parcial. E aquela conversão parcial, ela traz algo que é, eu posso fazer isso, mas aquilo que eu fazia também era bacana, era bom. Ninguém tá vendo, né? Exatamente, pastor. Não tem nada a ver. E tem um ponto bem engraçado e é uma comparação que o pastor faz, e a gente conversando antes trouxe, que é uma comparação muito boa, pastor, que o senhor fez com a indústria cinematográfica, né? Qual foi essa comparação que o senhor fez com a gente? Rapaz, é assim, a gente acha isso interessante, porque as pessoas começam a vir para Cristo. Eu vou até cortar um pouquinho, vou passar para outro lado que eu tô lembrando, que é o que a gente chama na nossa igreja do crente Raimundo, né? O pé na igreja, todo mundo. Porque ele tá lá no culto, ele tá sentindo a presença de Deus, ele se derrama, ele chora, fala língua estranha, ele pula, ele roda, leva a cadeira na cabeça, correndo para um lado para o outro. Mas quando ele sai do culto, que era para ele estar com aquela unção toda, levando para casa, para a família, para contagiar a família, de repente ali ele escuta uma música tocando ali no bar, ele lembra do tempo passado. Mas não, mas se eu encostar ali, porque é só meu colega que eu tinha no tempo no mundo ali, mas só dar um oi para ele, não tem nada a ver isso ali. Aí ele vai encostar no lugar errado, na hora errada. Exatamente. Então, voltando nessa parte aqui, eu esqueci a parte do cinema. 007. Sim. Nem eu tá lembrando aqui. Porque nós temos na igreja, né? Nós temos também na igreja um tipo de crente que é muito especial, que é o crente 007. Só ele sabe que é crente, ninguém mais sabe. Ninguém sabe na família que ele é crente porque ele sai escondido para a igreja, na escola ninguém sabe, no trabalho ninguém sabe. A Bíblia dele, inclusive, é a menor possível para caber no bolso. Isso quando tem, porque senão ele diz, não, a minha Bíblia está aqui no celular. Aqui eu tenho a King James, aqui eu tenho não sei qual, eu tenho não sei qual, eu tenho de estudo. Mas também não usa. Baixa no domingo e desinstala na segunda-feira. Só pra dar pro culto aqui. É forte. E, Vitor, você já teve contato com alguma pessoa assim que você viu que não teve a transformação completa? Já teve alguma situação que você conseguiu identificar isso, Vitor? Assim, não é bem que não teve uma transformação completa, não sei se é o que eu vou falar, mas eu conheci um cara que ele queria muito, né, se aproximar de Deus e tal, ouvia, eu evangelizava para ele sempre que eu podia na escola. Ele era bacana, a gente conversava, só que o problema era que, mesmo ele querendo se aproximar bastante, quando eu dizia para ele, olha, isso aí que você tá fazendo, você gosta de jogar bola, beleza. Só que, tipo assim, você não pode trocar um dia de culto para jogar bola. Você tem 6 dias na semana para jogar bola. Pelo menos o domingo você tem que preservar para Deus. Aí ele dizia assim, não, mas não tem nada a ver isso daí. Justamente, nada a ver. E aí, esse nada a ver, que era só jogar bola, ele jogava justamente nos dias que afastava ele da igreja. E o problema também que ele jogava bola era assim, não tem problema nenhum em jogar. Esporte não tem problema, né? Não é pecado em si. Faz bem para nossa saúde, inclusive. O problema é quando você, como o pastor disse, é o ambiente. No bar você pode até ir não beber. Mas lá você vai ouvir xingamento, lá você vai ver pessoas que te maltratam, distratam das próprias famílias, pessoas que traem. Assim, é o ambiente que trata. Então, ele, como jogando bola no campo, que ele treinava, né? Lá tinha muita briga. Ele me falava, inclusive, né? Tinha muita briga, tinha xingamento, era puxão, era briga mesmo, batendo, soco. Então, isso acabava afastando, porque ao invés dele se afastar dessas brigas, ele se aproximava. Ele entrava junto. Falavam dele, xingava a mãe do outro, era um negócio assim bem feio, né? Mas porque é meio nada a ver. Perder a viagem. Mas eu já tava lá. Já tava. E aí, só que assim, é um processo demorado também, né? Aceitar Cristo é um processo demorado, querendo ou não, faz parte
infelizmente, acabou fazendo parte da vida dele, esses momentos, e para sair é igual o cara que quer sair do cigarro, vai começar com a menta, fica comendo menta para trocar o gosto, mas no final é um processo que demora anos para ele conseguir se afastar, às vezes meses, né? Eu torço para que hoje em dia ele esteja na igreja, infelizmente não tenho mais contato com ele, mas se Deus quiser, ele... E é algo bem, bem interessante que você traz, Vitor, porque é igual a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós podemos ter um costume bem, bem certo, nós podemos ser firmes na rocha, mas a gente começa a deixar o nada a ver entrar a partir de amizades, de pessoas que vêm ao nosso redor, e aí a gente começa a deixar, não, mas não tem nada a ver, o meu amigo faz isso também, eu vou fazer, eu posso. Se manter firme, você vai caindo junto, né? O que eu tenho visto muito, por onde a gente tem passado fazendo a obra do Senhor, é que nós vivíamos, até a entrada da década de 90, a mocidade vivia de uma maneira assim, muito oprimida pela igreja, porque tudo era pecado. A nossa cultura anterior, às vezes pela falta assim, de entendimento dos nossos pastores mais antigos, é pecado. Era pecado assistir televisão, era pecado ouvir rádio, era pecado jogar bola, era pecado isso, era pecado aquilo, tudo era pecado. Aí a igreja foi evoluindo a mente, as nossas lideranças foram evoluindo, foram trazendo assim uma maior liberdade nesse sentido para ensinar a nossa mocidade o que era e o que não era pecado, mas muitos dos nossos jovens não conseguiram entender, confundiram a liberdade com libertinagem, e aí entraram nessa onda do nada a ver. Que nem entendendo, né? Que tudo em excesso faz mal, né? Aí eu dizia, pode assistir o jogo. Aí ia lá e assistia todo santo dia, esquecia de ter um momento para orar, esquecia de ter um momento para ler a Bíblia, porque é o excesso, né? Tudo que em excesso faz mal, obviamente, com exceção de Eu acho coisas que de o que a Deus. gente mais vê na igreja hoje, uma das coisas que a gente mais vê, os nossos jovens, eles estão no nosso meio, de repente ele começa a namorar com alguém que não é crente, não é cristão. Ou com aquela pessoa que já foi na igreja só uma vez, pisou lá uma vez. Aí você vai conversar, não, mas isso não tem nada a ver, é só quando diz assim, não, mas eu ganho a alma para Jesus. Ei, Jesus. O problema é que você vai se envolvendo, e quando você percebe, o nada a ver virou tudo a ver, porque te comprometeu tanto que você se perdeu no meio do caminho e tá tão amarrado, tão enjaulado, que não consegue se quebrar as correntes daquilo que te amarrou ali. É difícil hoje você namorar, falando, né, de jovens, é difícil você namorar até quem é dentro da igreja, Meu Deus. porque hoje até quem está dentro da igreja pode se tornar um jogo desigual. Porque se o Senhor está me chamando para algo, e eu vou lá e vou me relacionar com uma moça, por exemplo, até cristã, mas que não tem nada a ver com o propósito que Deus me chamou, eu tô ali matando o meu propósito. Tem que ter alinhamento de propósito, João. Ou seja, não é exatamente isso. Não é sobre uma lista do que pode e o que não pode. Mas quando você tem a transformação de mente, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você sabe discernir, independente se tem alguém... Não estou dizendo... Não, gente... Esteja em comunhão, esteja dentro de uma igreja, mas eu falo no sentido de que, se fosse o caso, houve uma primeira pessoa que não tinha alguém, e essa pessoa foi ensinada pelo próprio Espírito Santo. Aleluia. Porque quando você tem a transformação de mente, você não precisa mais de uma lista, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Você entende que a sua base, as suas escolhas vão estar sendo decididas pelo próprio Espírito Santo. Porque, que nem o pastor estava falando, muitos jovens hoje, nessa mudança, né, nessa evolução dos tempos antigos para hoje, confundiram a liberdade com libertinagem. Por quê? Porque eles não queriam uma forma de buscar mais a Deus, de uma forma mais compreensível, né? De uma forma, né, que eles pudessem se aproximar mais de Deus mesmo. Mas eles queriam uma desculpa, né? Só queriam uma desculpa para tirar todas as suas atitudes para o mundo. É preocupante quando você vai ver que as estatísticas, as pesquisas no Brasil, isso de forma geral, no Brasil, fala que mais de 80% do país, das pessoas do país, são cristãs. Mas quando você vai olhar para a realidade, isso preocupa. Cadê esse 80%? Exatamente. Cadê essa galera? Porque pode ter mais de 80%.
mas posicionados é muito menos. E Posicionado no propósito é muito menos. João, isso é muito forte, porque o nada a ver, ele entra num ponto que é para a pessoa ela poder continuar fazendo aquilo. Não é, eu fiz aquilo ali, me desculpa, meu senhor, não vou fazer mais. Jesus perdoa e a pessoa deixa. Não. Nada a ver, ele entra no ponto que a pessoa, ela quer continuar a fazer. Não, isso não tem nada a ver. Porque isso pode, eu posso continuar fazendo isso. Não é, pastor? A pessoa usa aquilo que Paulo falou, que todas as coisas me são lícitas. Aí ela acha, não, mas não é pecado isso aqui. Que realmente, você não vai ver, você vai olhar Paulo, inclusive, falando em vários textos sobre quem pratica esporte. Ah, então, é praticar esporte, não é pecado. Mas como você está praticando? Aonde? Com quem? Em que momento? O que tem sido a tua prioridade? Ah, pastor, mas quem lá no futebol tem o Kaká, que é crente, olha aí, tudo bem, mas ele era a profissão dele. E ele mesmo na profissão, ele não abdicou de Cristo. Agora eu, que não sou um jogador profissional, que eu estou usando o esporte só como um lazer e uma forma de manter a minha forma física, então será que eu tenho que fazer isso no horário do culto? Será que eu tenho que fazer isso todo dia e não ter nenhum tempinho para a Bíblia nem para a oração, como o Vitor falou ainda há pouco? Será que eu acho que um dos pontos principais dessa questão do nada a ver que tem entrado nas nossas vidas é: será que eu estou colocando como prioridade Cristo ou as outras coisas? Porque nem tudo é pecado. Mas isso que não é pecado está dominando a minha vida, porque se estiver dominando, aí é pecado. Está me tirando da presença do Senhor. Está me excluindo da comunhão com o Espírito Santo. Né? E o nada a ver tem sido uma grande arma que Satanás tem usado para tirar muita gente da salvação. Tudo que a gente coloca acima de Deus, né, se torna o nosso bezerro de ouro. Dizer, pô, foi uma época aí, eu acho que de 2018 ao fim do Covid. A época que o Free Fire, o jogo Muito online, feliz, ficou muito forte. Aí, a primeira chance que a pessoa tinha, jogava. Só que aí, assim, o problema em si não era bem jogar, porque o jogo em si não é pecado, mas era o que ela fazia com o jogo. Aí, no jogo tinha muito... Eu cheguei a participar, alguns, Deus que me perdoe hoje em dia, mas eu cheguei a participar de alguns grupos de amizade do Free Fire, que na época eu achava que não tinha nada a ver. Aí eu pelo menos, graças a Deus, eu não xingava, mas eles xingavam muito e isso só não chegou em mim porque deu tempo de eu conseguir me afastar. Mas tinha gente que xingava, tinha caso até de gente se matando por causa de jogo, em geral, então, brigar na internet. Então, assim, até que não parecia não ter nada a ver, porque era um jogo, tinha momentos que eu preferia estar jogando, eu mesmo preferia estar jogando do que estar na escola bíblica dominical, do que estar indo para o culto. Eu cheguei a dar desculpa para ir, não colou, mas eu já cheguei a dar desculpa para tentei, mas são coisas que a gente, no momento, acho que não tem nada a ver, né? Mas acaba se tornando tudo a ver. Tentei fazer parte desses grupos de Free Meu Fire, Deus mas do eles céu. mesmos me afastavam, porque eu nunca aprendi a jogar. Mas Igual, Deus protegendo, né? igual o Vitor falou, e é algo realmente que a gente pode trazer muito para o âmbito, por exemplo, dos pastores e dos pais, né? É algo que o pai, ele alerta. Tanto o pai celestial quanto o nosso pai mesmo físico, né? E ele nos traz isso, ó. Isso aqui é um ponto que você não tá fazendo certo, não tá fazendo correto, ou você tem que melhorar. E aí a gente entra com essa fala. A gente entra com a fala do nada a ver. Mas antes acontece isso, o toque. Deus nos traz assim, não, olha, esse ponto aqui não tá certo. Você que tá ocupando o espaço que deveria ser meu na tua vida, Sim. mas que agora tá sendo ocupado por outras coisas, não é, pastor? Eu acho que isso é interessante, porque quando a gente fala nada a ver, a gente fala da boca para fora, porque dentro do coração tá dizendo assim, tem tudo a ver. Você sabe que tá errado, você sabe que tá na hora de parar, sabe que tá na hora de mudar, e você tá insistindo ainda nisso, né? A nossa mente jovem sempre gosta dos desafios, gosta, e às vezes a gente usa essa parte da mente para tentar oxigenar aquilo que era para a gente abafar na nossa vida, né? A gente dá aquele ânimo maior ao invés de cortar. Eu lembro que quando estava na faculdade de Direito, aí, num determinado dia, faltou um professor. E ele teria 3 horários seguidos. E aí a coordenação do curso falou, olha, vocês não podem ir embora porque a gente já entrou em contato com outro professor para poder substituir, mas 2 horários vocês vão perder. E aí a gente saiu da faculdade, do lado tinha um restaurante já muito antigo lá em Belém,
E de dia funcionava a lanchonete e barzinho dele, de noite era o restaurante. E aí a gente saiu ali, foi todo mundo para lá, eu pedi uma torta para comer com uma Coca-Cola. Daqui a pouco foi chegando outros colegas, aí aqueles que eram mais tranquilos, só um refrigerante, que daqui a pouco chegou uns 3, 4, mas bastou o primeiro. O primeiro pediu uma cerveja e sentou na mesa lá. Aí, quando o primeiro vai, o outro já sente mais liberdade para se soltar. Aí o outro veio, pediu, o outro veio, pediu. E eu fui vendo aquilo. E aí ele, senta aí, Hamilton, bora conversar. Aí eu pensei o seguinte, eu disse, não é ambiente para mim mais. O momento já não está mais adequado para mim. É melhor ser careta agora do que eu me comprometer mais lá na frente. E aí eu dei uma desculpa meio furada, que eles entenderam que não colava, mas eles compreenderam, porque eu sempre fiz questão de dizer quem eu era. Eu nunca escondi. Eu nunca fui 007. Eu nunca fui ninja. E aí eu disse, olha, eu lembrei que eu tenho que devolver um livro na biblioteca, e depois eu volto aqui, eu vou só devolver logo lá para eu não esquecer. E de lá eu fui para a classe. E o interessante é que quando chegou o horário da aula, a gente viu eles chegando, mas chegaram assim uns 5 a 6, muito bêbados lá na sala. E eles deixaram a professora completamente transtornada lá, com raiva. Ela disse que ia parar a aula, que ia botar para fora. Foi um momento assim muito constrangedor para nossa sala, que sempre foi uma sala de alunos muito dedicados, muito voltado mesmo para aprender, para estudar. E aqueles que estavam bêbados eram alunos assim assíduos e que se envolviam, mas que o momento não estavam sendo produtivos e estava até atrapalhando. Então nada a ver, até dentro do mundo. Eles não eram cristãos, eles não eram crentes, eles não tinham compromisso com a Bíblia, não tinham compromisso com Cristo. Então beber fazia parte da vida deles. Mas eles olharam e disseram assim, hora da aula, nada a ver, tomar aqui, tem um problema, não pega nada a ver, está sem aula mesmo. Então a atitude deles atrapalhou toda a classe, atrapalhou a aula. Então quando a gente observa isso, a gente vê que o nada a ver às vezes é um perigo muito grande, que a gente até acha que não tem nada a ver, mas vai trazendo grande prejuízo para a gente num futuro até perto às vezes. Sim, não só no espiritual, não só, né, no juízo final, não só na eternidade, mas no natural também. Sim. Na nossa família, o nada a ver tem afastado muita gente da família. Tem muitos lares aí que andam em pé de guerra por causa do nada a ver. É muito forte, pastor. E esse ponto que o senhor trouxe também sobre as outras pessoas virem até o senhor e falar, não, mas isso aqui o senhor pode, não tem nada... o nada a ver é parte delas, né? Porque a Bíblia também nos traz o seguinte, ela fala, tentar explicar coisas espirituais para quem não é espiritual, não vai muito bem, não dá. Então, o nada a ver para eles, pra gente é tudo, tudo a ver. Isso não me convém, não me alista. Coisas que talvez a gente, né, digamos assim, não é 007, mas querendo ou não, a gente é infiltrado nesse mundo, nos lugares que a gente vai. Exato. Porque a gente às vezes entende coisas que o mundo não entende, mas que a gente já pega e usa isso. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Exatamente. Mas até o dia de sermos chamados para estarmos onde devemos estar, temos que cumprir o nosso dia a dia aqui, mas de uma maneira que honre o nosso Senhor. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Exatamente. Eu queria trazer em pauta esse assunto, que a gente vai caminhar porque o nada a ver, querendo ou não, ele tem a ver com uma doutrina da salvação, né? Com a soteriologia. Sim. E eu acho que isso é muito importante para a gente verificar, porque nós estamos vivendo num tempo em que muita gente não tem mais percebido ou dado o devido valor para a sua salvação. Achando que nada a ver, né? E, assim, a salvação, ela opera na nossa vida através do agir do Espírito Santo, né? Deus vai falando, vai tocando, vai nos chamando. Mas a gente tem o poder de responder ou não a esse chamado. Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, né? Nos deu a condição de dizermos se nós queremos ou não. Ele não nos força. Embora seja soberano, tenha todo o poder, criou os céus e a terra, toda a natureza, o cosmos está sob suas mãos. Eu acho linda a passagem quando ele fala com Jó, que Jó vai questionando Deus, questionando, até o momento que Deus decide botar um ponto final nesse questionamento. Ele diz, Jó, onde é que você estava? Meu Deus. Quando eu comecei a fazer isso, aquilo, tu estavas aonde? Meu Deus, E Jó, muito mal, e aí Jó cai em si, ele diz, rapaz, eu estava questionando coisas que eu não tenho nem condições de questionar. E aí ele, no final, ele diz, não, Senhor, me perdoa porque eu te conhecia só por ouvir.
Agora eu entendo que eu sou errado. Então, assim, Deus vai chamando. Mesmo tendo todo o poder, Ele nos dá a condição, nos permite escolhermos. E aí a questão que eu venho falar para quem está nos ouvindo hoje, que talvez tenha sido contagiada pela cultura do nada a ver, nos ouvindo falar hoje, como é que anda a tua decisão? Como tem andado a tua decisão com Cristo? Será que o Espírito Santo não tem te incomodado nas noites? Quando você toma essas decisões que você diz que não tem nada a ver? Como é que você tem reagido ao chamado do Espírito Santo? Porque Ele chama. Nós que somos de Cristo, a gente sente o chamado, a gente sente o coração ardendo ali. E qual tem sido a nossa reação diante do chamado de Cristo para a nossa vida, diante daquilo que nós estamos fazendo, diante daquilo que nós estamos nos envolvendo e talvez até nos perdendo ali no mundo, né? Eu acho que é uma reflexão a ser feita também. Nós estamos ouvindo o chamado de Deus na nossa vida? Que decisões nós estamos tomando nesse chamado? Quando Cristo chama, que a nossa mente está acusando lá no fundo, qual é a decisão que a gente tem tomado? Eu vou voltar no tempo dos desenhos animados lá da década de 90, 80, 90, que tinha o ator principal ali, né? E aí o anjinho do lado e o diabinho do outro. Qual é a voz que nós estamos ouvindo, né? Embora não tenha o anjinho de um lado e o diabinho do outro, mas nós temos essa tentação todo dia. Todo dia. Eu acho interessante porque não existe supercrente. E todos nós sofremos essa tentação. E o jovem mais ainda. Porque eu entendo o que é ser jovem, porque eu sou jovem. Tenho 25 anos só, né? Então eu sou jovem, né? Então eu entendo isso aí que o jovem passa. Essas dúvidas, esses questionamentos, a preocupação. Eu entendo isso daí. Então, essa questão é importante para nós observarmos hoje. Como é que tem sido o nosso trabalhar com o chamado de Deus? Sei que não é fácil, eu sei que tem muita coisa na igreja que a gente fica assim, poxa, mas não dá para o pastor mudar um pouco esse quadro aqui? Será que não dá para ser mais assim? Será que não dá para ser daquele outro jeito? Mas será que esse é o motivo? Isso é um motivo suficiente para eu me distanciar? Olha, se me permitirem, eu tenho até um testemunho para contar com base nisso, que é o seguinte: quando eu estava acho que em 2023, foi um período que foi um período de mudança do pastor, né, de campo, e eu, como filho dele, obviamente tive que ir junto, né? Então, assim, a gente passa junto com ele algumas situações, né, de mudança, de se adaptar ao novo campo, e assim, foi um período que eu não vou nem julgar dizendo que foi Deus que fez aquilo, ou se foi o diabo que me tentou, mas sim que foi uma decisão minha mesmo, em que eu acabei me afastando muito da presença de Deus nesse período. Eu estava estudei só um ano nessa mesma escola, porque no ano seguinte a gente se mudou, né? Mas eu tiro isso analisando o meu histórico naquela escola. Naquela escola eu quis me enturmar muito com o pessoal, né? Porque eu estava estudando na cidade, eu pensei, nossa, pela primeira vez vão me ver como Victor, não como filho do pastor. E assim, eu pensei, não, então vou fazer de tudo para mostrar quem eu sou aqui. Só que eu fui percebendo, na verdade eu só percebi depois, né? Mas aos poucos eu estava me entregando ao nada a ver. Aí, falar isso e aquilo, não tem nada a ver conversar desse assunto com eles. Não tem nada a ver ficar zombando junto com eles. Não tem nada a ver isso e aquilo. No final, fui me afastando. Eu tinha rede social nas épocas, deixava claro na rede social que eu era cristão, mas na prática, quem convivia comigo lá na escola não olhava para mim pensando que eu era cristão. Olhava para mim e pensava que eu era só alguém largado do mundo. Inclusive, também isso atrapalha muito, né? A gente que é cristão tem que ter esse cuidado com o público, porque a gente não quer que o povo lá de fora olhe pra gente e pense, se for para ser crente igual o fulano, não quero. Não quero ser crente igual o fulano. E assim, O que tá... E olha como é interessante aonde Deus tá nos colocando, que o chamado, ele custa. Nós temos que ceder coisas, porque nós temos o chamado na nossa vida. Tem coisas que nós devemos falar. Olha, a partir de agora, não é mais nada a ver. Eu tenho que entregar isso aqui para Deus.
Eu tenho que deixar coisas de lado, porque Deus tem algo comigo no secreto. E aí chega no ponto que eu ia contar já, que é o seguinte, de a gente entender, né? Porque às vezes o chamado nem tá tão difícil. Quando foi no finalzinho do ano, faltando 2 dias só para eu sair da escola, eu tive a oportunidade era tipo um showzinho de talentos que teve lá na escola. Aí eu fui, pensei, eu vou cantar. Aí eu preparei um hino lá, eu fiquei com vergonha, obviamente, até hoje tenho vergonha de cantar, mas é o chamado que Deus teve para mim. E foi naquele momento que eu cantei, que eu vi todo mundo, de verdade, foi no Prêmio, o nome da escola, que é para não ter dúvida que isso aconteceu, em Belém. Lá a galera aplaudiu e todo mundo passou a gostar mais de mim, do Victor, que louvava a Deus, do que o Victor que estava querendo se entrosar. E aí, Era algo tão simples que estava na minha cara, mas que eu deixei de lado por achar que não tinha nada a ver. você fala isso e eu percebo que é algo que não só o Vitor, não só eu, não só o Kaique, né, não só o pastor, que também, como já falou, é jovem, tem 25 anos, mas todos os jovens nessa fase, né, quando tá entrando na escola, ou tá mudando de escola, ou tá entrando na vida social, né, na faculdade, passa, que é o quê? Que nem ele falou, né, agora eles vão ver quem é o Victor, não só o filho de pastor, mas aí a gente começa a mostrar quem nós somos, e aí o Espírito Santo pergunta, e quem é você mesmo? Verdade. Quem é você de fato? Né? E o que isso tá movendo no reino? O que isso tá movendo na sociedade? Né? E é aí que você começa a perceber, meu Deus, eu não quero ser mais eu, porque de mim não tem nada de bom, de mim não tem nenhum proveito, mas eu quero viver Cristo. Aleluia. Eu quero viver o que Cristo diz para minha vida. E se hoje você foi tocado por essa palavra, se hoje o Espírito Santo falou através das nossas vidas, né, ao seu coração, eu te convido para que você, mesmo aí na sua casa, tome essa decisão de viver uma vida que não é mais pelo que o mundo fala, que não é mais pelo, né, o seu, não é nada a ver, não tem nada a ver, mas que seja o que o Senhor fala sobre você, que seja sobre o que o Senhor está chamando para a sua vida. Me permita, João, deixar um versículo para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando na internet, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é lá a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele tem uma vontade para nós. Glória a Deus. Basta apenas nós cedermos para ele, para que possamos ser transformados pelo Espírito Santo. E renovação de mente, eu acho que essa é a palavra, né? Eu acho que assim, A palavra original do grego é metanoia aqui. metanoia, justamente. E eu acho que resumido, o programa de hoje, o Senhor está te chamando para uma metanoia. Algo que vai além de uma lista de regras, que vai além do que você acha, do seu achismo, mas do que o Espírito Santo determinou para você, do que Jesus determinou para você. E falar em renovação de mente, né? O Vitor preparou um louvor que fala exatamente sobre isso, né? Renova-me e, meu Deus do céu. E ele vai cantar aqui, né, para finalizar esse programa. Desde já, eu agradeço você que ficou até aqui, até esse momento. Que Deus abençoe a sua vida. Não perca o próximo, porque o Espírito Santo, do jeito que está falando hoje, vai falar amanhã. Porque todo dia o Espírito Santo ele tem um pão fresco, né, para a sua igreja. Tem um alimento novo para a sua igreja. Eu quero agradecer a cada um de vocês, Kaique Lino, Amém. Pastor Filho e meu amigo Vitor, Obrigado. que tá aqui compondo essa mesa, né? E que é uma honra estar aqui com vocês. A honra foi nossa. A honra, com certeza, foi nossa de estar aqui. E sempre que possível, se quiserem chamar, a gente vem de novo. Amém. Porque falar de Cristo é bom. É muito bom. O tempo passou que a gente nem viu aqui, já tá conversa boa. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até a próxima. Com Deus. Até mais. Senhor, venha mudar
muda meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Senhor Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor Jesus, por este momento em que passamos reunidos aqui, falando um pouco do Teu amor. Espero que nós tenhamos sido usados por Ti para transmitir a Tua palavra a tantos corações. Que Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada ouvinte, a cada pessoa que assistiu com amor, carinho e atenção a este podcast. Senhor amado, que a Tua palavra faça a diferença em cada vida. E que Teu Espírito Santo possa provocar essa metanoia que nós falamos aqui, possa provocar essa transformação, essa renovação de mente, de alma, de espírito, de coração, para que cada vida possa ser cada vez mais alcançada por Ti e viver para Ti.
Faz isso, meu Deus. Quero te pedir uma bênção especial em favor de todos que aqui estão, do meu filho Vitor, do Kaique, do João, em favor do meu pai, que é pastor dessa igreja, pastor Hamilton. Deus querido, continue usando teu servo aqui. Usa a irmã Alzira, que teve essa ideia brilhante desse tema, que teve essa ideia maravilhosa. Continua iluminando a mente da tua serva. E a todos os nossos amigos e irmãos que estão trabalhando também aqui nos bastidores, para que esse programa chegue a mais vidas. Pai, te pedimos mais uma vez, abençoe esta igreja, abençoe o povo de Canaã, abençoe a cada vida que foi alcançada por este podcast. É o nosso pedido, é o nosso desejo, em nome de Jesus, teu Filho amado, meu Senhor. Amém.